de hoje, como eu já havia falado, nós veremos então números quânticos, continuaremos no nosso esqueminha, prestem bastante atenção. Vamos lá! Os números quânticos, eles vão mostrar onde é que o elétron ele está localizado, onde é que o elétron mora. Por exemplo, quando nós vamos dizer onde nós moramos, nós falamos que nós temos o quê? Nós temos o nosso bairro, nós temos a nossa cidade, nós temos o número da nossa casa, o nome da nossa rua, não é verdade? Então, os números quânticos é como se fossem isso para os elétrons. É para indicar onde é que eles residem, onde é que eles são localizados. O primeiro número quântico, ele é chamado de N, tá? Então, o símbolo desse número quântico aqui é o N. E ele é chamado de número quântico principal, tá bom? Esse número quântico principal nada mais é, meus amores, do que a camada onde o elétron está, né? Quem são as camadas? Camada K, camada L, M, N, O, P e Q, que nós já vimos várias vezes aí. Só que quando eu falo de números quânticos, significa que isso aqui vão ser todos em valores numéricos. Então, a camada K será a camada 1, a L a 2, M 3, N 4, O 5, P 6 e Q 7. Esses são os números quânticos possíveis para o N. Ok. O próximo número quântico, ele é denominado ou tem uma simbologia com a letrinha L e é chamado de azimutal, tá bom? Quem é esse número quântico? Vamos supor que se esse aqui é a camada, a gente pode fingir que isso daqui é a cidade, né? A cidade de onde mora o elétron. E este daqui é a subcamada. Então, dentro da cidade, existe o quê? Existe um bairro, vou colocar bem aqui, um bairro, onde mora esse elétron. Quais são essas subcamadas? Os subníveis, que nós também já vimos lá no diagrama, S, P, D e F. Só que eu trabalho sempre aqui com números. Então, o S, ele vai ser igual a 0, o P igual a 1, o D igual a 2 e o F igual a 3. Ok, meus amores? O terceiro número quântico é o Mzinho, tá? O M é o símbolo dele e ele é chamado de magnético. Esse número, a gente pode dizer que é a casa, tá? A casinha do elétron, tá bom? Pessoal, prestem atenção. Essa casa, ela pode ser de -3 a +3. Por quê? Digamos aqui que eu tenha o meu número quântico azimutal, o L, igual a 0. Quem é o L igual a 0? É igual ao subnível S. Vocês lembram que no subnível S eu posso ter 2 elétrons e em cada casinha cabe um elétron. Então, olha só, quando eu tenho subnível S, eu tenho apenas uma casinha, que essa casinha é chamada de 0. Quando eu tenho que L é igual a 1, isso significa que eu tenho o subnível P, né? Então, aqui no bairro P, desculpem o barulho aí, pessoal. Aqui no bairro P, eu tenho 3 casinhas, tá bom? Essas casinhas são a casa 0, a casa +1 e a casa -1. No L, no subnível L, que é igual 2, que é igual a D, eu vou ter 5 casinhas, que é a casinha 0, a +1, a +2, a -1 e a -2. E, por fim, quando eu tenho L igual a 3, ou seja, o subnível F, eu posso ter 7 casinhas. 0, +1, +2, +3, -1, -2, -3. Ok. E dentro dessas casinhas, meus amores, vão caber em cada casa 2 elétrons. E aí, vamos chegar então no número quântico chamado de spin, que eu vou chamar ele de ônibus. Professora, mas o que tem a ver o ônibus com a localização das coisas?
Pessoal, pensem comigo. Quando você entra no ônibus e o ônibus ele tem 2 assentos, você não vai sentar no mesmo assento que alguém já estiver sentado, não é verdade? Então, lá naqueles 2 assentos vai caber apenas 2 pessoas, uma em cada assento. Assim acontece com o spin. O spin, ele representa os elétrons dentro dessa casinha. Então, como é que os elétrons eles vão se comportar nessa casinha? Um elétron para cima e outro elétron para baixo, para eles poderem se comportar de forma tranquila, sem se machucarem, de forma equilibrada, tá bom? Digamos assim. E esse spin em numeração, ele é chamado de mais meio e menos meio. O mais meio é o spin para cima e o menos meio é o spin para baixo. Professor, eu entendi, mas eu não entendi mais ou menos isso. Vamos para os exemplos? Se eu te disser, então, que eu tenho o oxigênio de 8 elétrons, né, de número atômico 8, onde esse oxigênio eu já fiz a distribuição eletrônica dele lá na minha fichinha da aula passada, ficou 1s2, 2s2, 2p6. E eu quero saber onde é que está o último elétron desse oxigênio aqui. Vamos lá. Quem é o meu número quântico N, que é o principal? Se o principal é a camada, quem é a minha camada aqui, ó? Camada 2. Então, vou colocar aqui 2. Quem é o meu número quântico L? Olha aqui, ó. É o P. Quando eu tenho P, o número é 1. Então, L igual a 1. Quem é o meu número quântico M, que é a casinha, o magnético? Se eu tenho P, olha aqui o P, ó, significa que esse M aqui, ele tem quantas casinhas? 3 casinhas, não é verdade? A casa 0, a casa mais 1 e a casa menos 1. Ok, né? Agora, nós vamos ver, então, o subnível spin, né? Quem é o último elétron, em que casinha ele pertence? Vamos lá? Aqui eu tenho quantos elétrons? 6. Primeiro, pessoal, eu coloco todos os elétrons para cima, ó. 1, 2, 3. Quando eu coloquei todos os para cima, agora eu vou colocar para baixo. Então, olha aí, meus amores, spin para baixo significa o quê? Valor menos 1. Professora, e faltou a senhora dizer o M, então. Quem é o M? Olha aqui, meus amores, o último elétron está na casinha 0, então meu M é igual a 0. Vamos fazer agora para o Na? A gente fez também a distribuição eletrônica, ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Olha só que legal. O N agora, pessoal, ele vai ser quem? Vai ser igual a 3, olha aqui. A camada 3. O L, ele vai ser quem? Ele vai ser o subnível S, que é igual a 0. O M, se eu tenho S, eu tenho apenas uma casinha, ó. Então, o M, ele vai ser 0 de qualquer jeito, porque só tem uma casinha. Agora, vamos ver quem vai ser o spin, se vai ser para cima ou para baixo, mais meio e menos meio. Quantos elétrons eu tenho aqui? Apenas um, né? Bem fácil. Eu sempre coloco primeiro os para cima, então se eu só tenho um, significa que o meu spin vai ser para cima mais meio. Ok, meus amores? Espero que vocês consigam ter entendido a questão de números quânticos. Queridos, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, das aulas da semana. Espero que vocês tenham entendido. Vou dar dica para vocês, por favor, leiam o módulo 5 para solucionar qualquer dúvida que vocês ainda tenham. Mas mesmo assim, se as dúvidas persistirem, me procurem, mandem mensagem no E-Class que eu estarei respondendo essas dúvidas, tudo bem? Agora é o momento de vocês fazerem as atividades do capítulo 5, do módulo 5. Aproveitem aí o feriado,
Façam tudo direitinho. Estarei aguardando segunda-feira as respostas de vocês no Eclate.